Terceiro domingo da Quaresma, ano B. Primeira leitura, Êxodo 20, 1 a 17, Salmo 18. Segunda leitura, 1 Coríntios 1, 22 a 25. Evangelho, João 2, 13 a 25. Após 3 meses de marcha pelo deserto, os filhos de Israel que saíram do Egito, sob a condução de Moisés, chegaram e acamparam no Monte Sinai. Êxodo 19, 1. Local determinado por Deus como ponto de chegada na missão que atribuiu a Moisés. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Êxodo 3:12. Sobre esta montanha Deus se manifestou em uma teofania e fez aliança com o povo, cujas exigências básicas estão expressas no Decálogo, aberto por um pronunciamento, no qual Deus diz quem é e o que fez pelo povo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Esta apresentação do Senhor é uma cláusula básica que justifica todos os 10 mandamentos e é suficiente para que fossem devidamente recebidos e obedecidos. Por meio de uma tal declaração, o povo pôde perceber que saiu das mãos do faraó, rei do Egito, e passou para as mãos do Senhor. Essa pertença ao Senhor, como uma propriedade distinta dos outros povos, é eleição e confirma Êxodo 19, 5 a 6. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nesse sentido, o Decálogo deve ser compreendido no contexto do êxodo do Egito e da aliança no Sinai, pois revela a razão da libertação e indica o caminho que cada liberto deve percorrer, não só para que se mantenha vivo e livre, mas para que ajude o seu semelhante a viver e a ser livre de toda e qualquer forma de escravidão. Só o Senhor liberta, e só na adesão ao Senhor e à sua vontade, o ser humano pode ser livre e experimentar a graça da liberdade. Contudo, sem o reconhecimento de quem é Deus e do que fez e faz, o ser humano se torna incapaz de reconhecer a sua dignidade e a do seu próximo. Por isso, os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus e os demais ao semelhante, começando pelos mais próximos, pai e mãe, e terminando com o devido respeito por tudo o que pertence ao próximo. Um modo claro de se posicionar diante do Decálogo aparece no Salmo 18, que, por um lado, define os mandamentos como lei perfeita, precisa e que trazem alegria ao coração. Por outro lado, porque os mandamentos servem para incutir o santo temor a Deus, virtude indispensável para a realização de cada um. A comparação ao ouro refinado e ao mel que sai dos favos permite perceber, ao mesmo tempo, o valor dos mandamentos da lei de Deus e que eles devem ser vividos na justa medida, como um saboroso alimento que adoça a vida do eleito. Desse modo, a lógica do Decálogo contido em Êxodo 21 a 17, feita motivo de oração no Salmo 18, permite entender o sentido da purificação do Templo de Jerusalém realizada por Jesus. O ponto-chave é a indicação de um momento particular da vida sócio-religiosa do povo. Estava próxima a Páscoa dos judeus. É a principal festa. Por ela se comemora a ação libertadora dos filhos de Israel da opressão do Egito. Talvez por isso o episódio, segundo os sinóticos, foi colocado mais próximo dos relatos da paixão. O autor do 4º Evangelho, porém, preferiu pôr o episódio no início do ministério público de Jesus. Em comum com os sinóticos está a ligação com a festa da Páscoa e o que representa. Todavia, o foco não está na festa, mas no espaço sagrado, o templo, e na reação de Jesus ao constatar o desvio da sua finalidade.
de casa de meu pai a uma casa de comércio. Tal atitude mostra como o ser humano é capaz de desvirtuar o sentido e a proposta do espaço sagrado. Bois, ovelhas e pombas representam, respectivamente, a oferta sacrificial dos mais ricos, dos menos ricos e dos pobres. Quanto às pombas, Jesus parece ter demonstrado o maior cuidado através da ordem: tirai isto daqui. Já os cambistas estavam no templo para trocar o dinheiro de origem pagã, por exemplo, o stater grego e o denário romano, pelas moedas que podiam circular no templo, siclos e dracmas, permitindo que os peregrinos pudessem pagar o imposto devido ou fazer ofertas votivas com moedas que não continham alguma imagem. O valor das moedas era atribuído por dois referenciais: o metal, ouro, prata ou bronze, e o seu peso, que variava quanto à gramatura. Para quem se interessar, na Bíblia de Jerusalém, nova edição revista e ampliada, na página 2194, é oferecida uma lista com uma boa explicação sobre as moedas. Durante a viagem rumo a Jerusalém, muitos peregrinos, para não correr o risco de perder o animal a ser oferecido por morte ou por acidente que o tornasse inapto ao sacrifício, preferiam deixar para comprar o animal quando chegassem em Jerusalém, comercializado nas proximidades do templo, mas também no pátio que deveria ser ocupado pelos gentios, comércio que diminuía o espaço a eles reservado para adorar o Deus único e verdadeiro. A atitude enérgica de Jesus contra os vendedores e os cambistas a favor do templo, citado pela primeira vez no quarto evangelho, possui duas vertentes, uma de índole material e outra de índole espiritual. No tocante à primeira, o templo é o local edificado com uma finalidade específica, casa de Deus, ao qual Jesus chamou de meu Pai, mas que foi transformada em casa de comércio. No tocante à segunda, o templo é o local edificado para favorecer o encontro do ser humano com Deus. É como está em Isaías 56, 7. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, como citado por Mateus 21, 13. Jesus considerou esse comércio não só uma profanação do templo, mas uma deturpação do seu real significado. Assim também se cumpria a profecia de Zacarias 14, 21. Naquele dia não existirá mais vendedor na casa do Senhor dos Exércitos. Por isso, ao dizer casa de meu Pai, Jesus declarava a condição da íntima relação filial. E ao dizer casa de comércio, declarava a inversão desse significado, pois o ser humano facilmente pode ser levado a crer que o templo é local de barganha e que Deus possa ser comprado por ofertas e sacrifícios a ele oferecidos. Se a imagem do templo for associada à imagem do palácio do rei, elementos de contato podem surgir. Em sã consciência, ninguém comparecia diante de um monarca de mãos vazias, e em geral os presentes eram preciosos e levados com finalidades específicas, em particular para conseguir algum tipo de benefício. No fundo, tratava-se de uma barganha ou adulação, com o intuito de conseguir reconhecimento diante do monarca. Algo parecido passou a ser feito por quem vinha ao templo, e lamentavelmente continua sendo feito por muitas pessoas nos nossos dias. Diante da enérgica atitude de Jesus, os discípulos são os primeiros a reagir e não tiveram dificuldades para encontrar uma justificativa, pois lembraram do que diz a Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. Citação tirada do Salmo 69, 10. Um versículo que, em seu contexto, tem a ver com a angústia e a lamentação que o orante eleva a Deus por causa de tudo que tem sofrido nas mãos de inimigos poderosos e impiedosos. É um salmo que também ecoa no relato da paixão. Mateus 26, 40 evoca o versículo 21 e Mateus 27, 34 e 48 evocam o versículo 22.
Em contrapartida, os judeus reagiram, querendo explicações e que Jesus justificasse através de um sinal a sua atitude e a declaração da destruição do templo que fez em primeira pessoa. Tanto a fala de Jesus como a reação dos judeus pautam-se em Deuteronômio 18, 9 a 22. Suscitarei para eles um profeta como tu, Moisés, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 18. Talvez perguntes em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se um profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que o Senhor não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Versículos 21 e 22. Os discípulos surgem novamente para resolver a questão, mostrando que os judeus não compreenderam o sentido das palavras de Jesus. Não se tratava da destruição do templo de Jerusalém, mas do templo do seu corpo. Até mesmo para os discípulos, essa compreensão só foi possível após a ressurreição. Assim, a sua morte de cruz está para a primeira parte da fala, destruir este templo, como a sua ressurreição está para a segunda parte da fala, em 3 dias o levantarei. Nota-se a total discrepância entre os judeus, que não são capazes de perceber o sentido da declaração de Jesus, e a explicação de fé dos discípulos, baseada na ressurreição. Como o episódio da purificação do templo está no início do 4º evangelho, a notícia quanto ao tempo e à reação funciona como uma prolepse literária, um olhar para o futuro. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. É preciso reconhecer nessa informação uma profunda ligação com o episódio das bodas de Caná da Galileia, visto que o primeiro sinal realizado por Jesus não apenas manifestou a sua glória, mas está dito que os discípulos creram nele, João 2,11. É isto que exatamente se repete nos detalhes finais da narrativa. Há uma pessoa, Jesus, há um local, Jerusalém, há uma ocasião, festa da Páscoa. Existem ações que provocam reações. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. E há uma manifestação da divindade de Jesus pelo conhecimento que possuía sobre o ser e o agir dos que creram nele. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Nesse detalhe do evangelista encontra-se uma clara oposição em relação à pessoa e à postura de Maria nas bodas de Caná da Galileia. Jesus deu-lhe crédito porque a conhecia e sabia que a sua intenção era justa e que a sua fé era um autêntico testemunho para os seus discípulos. Enquanto a mãe de Jesus indicou o que fazer aos servos e seguiu a estrada que indicou, os judeus não acolheram a palavra de Jesus. Que cada um de nós também possa avaliar e reconhecer se é digno do crédito de Jesus e se a fé que professa está fundamentada no querigma anunciado por Paulo. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como pagãos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Bom e santo 3º domingo da Quaresma. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.